Então, os versos que nós iremos acompanhar aqui são os versos de 15 a 19. Então, os irmãos que estão conosco há mais tempo sabem que nós fazemos a exposição sequencial. Então, por isso nós estamos nesse texto. Nós não escolhemos um texto aleatório, não é um texto para tratar definitivamente de alguma situação, embora isso muitas vezes seja bem-vindo, mas é por isso que muitas vezes você vai chegar no texto e você vai dizer assim, poxa, de novo esse assunto? Mas a gente dá sequência no que a Escritura diz. E como toda palavra é útil para nos instruir, nós chegamos nesse texto aqui de Paulo aos Romanos, no verso 15 a 19, que diz o seguinte, olha só, acompanhe aí comigo. Acompanhe comigo e deixe sua Bíblia aberta, tá? Até eu pensei em começar a colocar no slide o texto, mas eu acho que daí era muito colher de chá, né? Os irmãos não iam nem abrir a Bíblia. Então vamos deixar assim. Então diz assim o verso 15, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, queridos, aqui é importante a gente fazer uma breve introdução do texto. Deu frio. Existem muitas considerações na vida das pessoas que elas nem percebem. Talvez seja o seu caso. Então, seria o equivalente a dizer que nós vivemos no piloto automático, apenas reagindo a partir das circunstâncias. Então, conforme alguma coisa acontece na nossa vida, nós reagimos. Isso é viver no piloto automático. Você apenas reage a partir do acontecimento. Da mesma forma que as informações a gente ocupa na nossa vida para não ser assim no piloto automático, por exemplo, se você quer mudar de vida no sentido de saúde física, você vai procurar informações que lhe deem um direcionamento. Se você quer organizar sua vida financeira, você vai procurar informações que lhe organizem a vida financeira, não é assim? E com a vida espiritual não é diferente. No entanto, nós precisamos saber de informações que guiem as nossas vidas a partir do que a Bíblia ensina. Do que a Bíblia ensina. E entender essas informações são de tanta importância, por quê? Porque assim nós podemos desfrutar de um relacionamento certo com Deus. E também viver uma vida não no piloto automático, mas uma vida que glorifica a Deus. E Paulo, aqui nesses versos, vai nos direcionar a respeito de pelo menos 4 contrastes fundamentais que demonstram a importância de compreender informações. A importância de compreender informações para que essas informações nos levem a uma vida prática. Não adianta nada compreender e não viver. E o objetivo aqui essa manhã é que essas informações possam ajudar você a crescer numa vida de santidade com Deus. Em primeiro lugar, a informação importante que você precisa ter é do verso 15. Entender que a liberdade cristã não é um caminho para a libertinagem. Entender que a liberdade cristã não leva à libertinagem. Verso 15 diz assim: então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então Paulo aqui, nesse trecho da sua carta, ele continua enfatizando as marcas de uma vida com Cristo. As marcas de uma pessoa que está unida com Cristo. E aqui nós podemos perceber com Paulo que ele faz algo que é muito comum. Você saberia o que é algo muito comum no escrito de Paulo? Uma pergunta retórica. Você vai perceber na carta de Paulo que ele faz muito. Essa é uma pergunta que não necessitaria nem de resposta, mas ele responde. Então ele faz isso justamente para responder possíveis equívocos
ou enganos a respeito da vida cristã. Paulo ele está repetindo algo que ele já fez lá no verso 1 desse capítulo, trazendo agora uma ênfase diferente. Lá no verso 1, quando ele responde, vamos continuar pecando para que a graça abunde ainda mais? Ele diz, claro que não. Lá no verso 1 a ideia era, bom, já que é pela graça, por um favor imerecido, então o negócio é, quanto mais eu pecar, mais a graça vai se manifestar. Esse era o raciocínio que poderiam algumas pessoas estar pensando. Ele diz, claro que não, de maneira nenhuma. E agora ele diz respeito a um pensamento que poderia estar tendo, e Paulo faz muito isso, ele antecipa possíveis objeções dos seus leitores, e ele diz assim, olha, agora, já que não estamos debaixo mais da lei, mas da graça, então não tem por que mais viver com cuidado a partir da lei. A lei é a ideia de um sistema de regras e mandamentos. E você percebe que Paulo vai dar a mesma resposta. A ideia é, se nós não vivemos mais debaixo da lei, e a lei é o padrão, então se não tem lei, quer dizer que podemos viver de qualquer jeito. Esse pode ser um raciocínio das pessoas hoje. Era um raciocínio no tempo de Paulo. E Paulo responde com um enfático, claro que não. Deus nos livre de pensar dessa forma. Paulo quer deixar claro aqui no começo dessa carta, ou melhor, desse trecho que nós estamos lendo, que a vida cristã não é um convite à libertinagem. A vida cristã não é um convite a viver do jeito que você quiser. Quem pensa assim nunca entendeu o Evangelho de Cristo. O normal da vida cristã é não permanecer em pecado. É isso que Paulo está falando. Não viver uma vida que não leva a Deus em consideração. E você vai perceber aqui nesse verso que Paulo ele vai levar aqui em consideração duas formas pelos quais todas as pessoas, sem distinção. Mas quando eu falo todas as pessoas sem distinção, não quer dizer que todas as pessoas conscientemente entendam isso. Mas todas as pessoas estão em uma dessas formas. Todas essas pessoas se encontram debaixo disso. Quer elas reconheçam, quer não. Debaixo da lei ou da graça. E esse é o primeiro ponto que você precisa entender na caminhada cristã, segundo esse trecho da carta. Paulo enfatiza que o cristão não está debaixo da lei. Você percebe aí no verso 15? E estar debaixo da lei é o equivalente a dizer estar sob a autoridade de, estar debaixo do governo de. Essa é a ideia de estar debaixo. Toda a humanidade ou está debaixo da lei ou está debaixo da graça. É isso que Paulo fala. Existem aqueles que estão debaixo da lei, e aqui nesse trecho da carta, o que Paulo fala sobre lei é um sistema de mandamentos, regras, que foram entregues a Moisés. E essa lei de Moisés é o que Paulo está aqui falando. Vocês devem lembrar que Paulo está escrevendo a uma igreja que é misturada de crentes gentios e crentes judeus. E os judeus tinham uma série ainda de ensinamentos passados que eles ainda tinham dificuldade de se desligar. Então você percebe que o que Paulo está falando aqui é a lei no sistema de mandamentos e regras que governavam o povo. Aí talvez você pergunte assim, mas muitas pessoas nunca tiveram a lei de Moisés, como elas fazem? Paulo já explicou isso lá no capítulo 2. Mesmo aqueles que não têm a lei escrita de Moisés, têm a lei gravada na sua mente chamada consciência. Romanos 2, 13 e 14. Então ninguém tem desculpa de dizer assim, eu não sabia. Porque todos internamente recebem de Deus a consciência sobre o que é certo ou o que é errado. Quer admitam, quer não. Então seria a ideia de viver debaixo da lei, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, seria o equivalente a buscar a salvação pelas boas obras. Seria a versão moderna de viver debaixo da lei. Eu quero alcançar o favor de Deus por coisas que eu faço. Então, quando eu faço coisas boas, Deus me aceita. Só que o que Paulo está dizendo, e ele já ensinou, é que isso é impossível. Alcançar favor de Deus por meio da lei. Porque, em primeiro lugar, é obrigação fazer o que é certo. Hoje, nos nossos dias, as coisas estão tão confusas
que quando uma pessoa paga a conta em dia, ela liga e se vangloria. Mas eu te paguei o boleto em dia. Peraí, mas isso não é sua obrigação? É. E em segundo lugar, além disso, porque é obrigação, é porque isso é insuficiente. Grave essa palavra. Boas obras, por melhores que elas sejam, elas são insuficientes. Paulo nos ensinou lá na carta, aqui nessa mesma carta, no capítulo 5, verso 20, que a função da lei, o objetivo da lei, é tornar todas as pessoas indesculpáveis. A lei, ela aponta para a sua incapacidade e lhe condena. Ela é como um advogado de condenação no tribunal de Deus, que aponta todos os seus crimes e falhas e torna você indesculpável. Entendeu? Por isso é importante entender esse aspecto. Para o judeu, parte do povo a quem Paulo está escrevendo, ele tinha recebido a lei escrita. Ele se vangloriava por isso. Porque era bom ter os escritos, os mandamentos de Deus. No entanto, ele entendeu errado. Ele achava que por ter a lei de Deus, o caminho da salvação era esse. E nunca foi. Então, entender equivocadamente a respeito da lei poderia levá-lo a viver de qualquer jeito. Bom, então se Paulo está dizendo que não precisa mais da lei, então, no fim das contas, vamos viver como nós queremos. Aí qual é a resposta que o apóstolo Paulo dá no final do verso 15? Claro que sim, você entendeu bem. É isso que ele diz no verso 15? Ele diz de modo nenhum. Não é isso. Deus te livre e me livre de pensar assim. E aí nos leva a entender o que é estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça, que Paulo diz que é um dos estados, ou as pessoas estão debaixo da lei ou debaixo da graça, estar debaixo da graça diz respeito à verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Porque pela graça, e nós já explicamos isso em outros versos, o que é graça, mas você pode sempre pensar em graça da seguinte forma, ou na maior parte das vezes, é um favor imerecido. Favor imerecido diz respeito a algo que você recebe e que você não tem direitos. Quando você criar essa identidade na sua cabeça de que a graça de Deus é um favor imerecido, a sua mente começa a mudar. Você começa a entender como Deus se relaciona com nós da maneira certa. Então, porque pela graça, pelo favor imerecido, nós somos libertos do domínio do pecado. O pecado não é mais nosso Senhor. E assim nós não só somos libertos do domínio do pecado, como da condenação do pecado. Esse raciocínio é importante que você tenha claro. Por isso que por meio da fé em Cristo e naquilo que Cristo veio fazer e morrer no lugar de pecadores, entender isso é fundamental. Sabe por quê? Porque a sua liberdade está unida nisso. Está unida nesse acontecimento histórico. Está vinculada a Cristo. Sem Cristo não existe liberdade. E a liberdade que você tem em Cristo é graça. No entanto, talvez aqui, se a gente for rasteiro e rápido, a gente poderia chegar a esse raciocínio que o apóstolo Paulo está justamente condenando. Bom, se é por graça, então, não temos o que obedecer. Não, queridos. A graça que salva... Passou ali? O que aconteceu? Então, deu um crepe aqui. Espera aí, vamos lá. Eu falei que eu não era muito bom com isso, mas eu não passei aqui, tá? Os avisos que deu? Pronto? É para vocês terem mais atenção, né? Sei que vai ficando chato, pregação espada, comprida e longa, mas aí a gente volta aqui. Então, a graça que salva é a mesma que dá capacitação para você obedecer. Entendeu a diferença? A graça que salva é a que lhe direciona num caminho de santificação, numa progressão de uma vida que deseja viver para Deus. A liberdade em Cristo não é libertinagem. Grave isso. Por isso que Paulo deixa muito claro, a vida de pecado é uma vida que se submete ao pecado como seu senhor, não é condizente com a vida que foi liberta dele. Entendeu o raciocínio de Paulo? É muito claro.
Então, a pergunta de Paulo aqui é: devemos continuar pecando porque fomos salvos sem merecimento? E a resposta é: de jeito nenhum. Não. Claro que não. E você percebe como o apóstolo Paulo repete novamente uma verdade. E às vezes nós nos cansamos de repetições na igreja. É verdade, a tarefa do pastor muitas vezes é repetir coisas que você já escutou várias vezes. Mas por que o pastor faz isso? Porque a Bíblia faz isso. É a Bíblia quem repete. E você percebe que quando existe a necessidade de mais de uma repetição, é porque isso é importante. É um alerta de que você precisa lembrar disso diariamente. Então, aqui, em primeiro lugar, o entendimento que a liberdade cristã não leva à libertinagem. Então, qual seria o resumo disso? É a importância de saber que, unidos em Cristo, você está debaixo da graça. A lei, com suas regras, seus mandamentos e suas ordens, não é capaz de salvar. Porém, a graça que nos salva, ela nos dá poder para obedecer. Não somos salvos por nós mesmos, pelas nossas boas atitudes, por melhores que elas sejam. Por mais que a sua boa atitude lhe dê direito, humanamente falando, de ter seu nome na placa de uma praça ou o nome da rua, isso não vai fazer diferença diante de Deus. E essa liberdade adquirida pela fé em Cristo, ela é um dos lados da mesma moeda. Um lado é a fé em Cristo e o outro lado é uma vida de santidade. É a mesma moeda. Então, se você tem fé em Cristo, você vai ter o outro lado da moeda, a santificação. O que nos leva ao segundo ponto, verso 16. O entendimento, uma informação que você precisa saber, o entendimento que nossas escolhas têm consequências reais. As nossas escolhas têm consequências reais. Olha o que Paulo diz no verso 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecer como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. A pergunta de Paulo deveria soar como uma lembrança a respeito do que a obediência aponta. A obediência aponta para algo. E é interessante você perceber comigo aqui que a conexão da obediência, ela está feita numa palavrinha ligada diretamente à adoração a algo ou alguém. Você percebe que ele diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecer, ao se apresentar, a ideia de oferecer é um ato espontâneo, voluntário, você vai porque você quer, de devoção, de adoração. Essa é a ideia. Então aquilo que você e eu escolhemos obedecer, mostra no grau mais profundo do seu coração o que está guiando a sua vida. Percebeu? Quer você reconheça, quer não. Aquilo que você obedece demonstra aquilo que você ama. Aquilo que demonstramos pela nossa escolha de obedecer demonstra a quem nós estamos servindo. É isso que o texto fala. Paulo nos ensina novamente que existem duas consequências. Duas consequências para as nossas escolhas. Mais uma prova de que existe um tipo de colheita. Nossas escolhas têm consequências reais. Então esse ato de adoração, de oferta, ele vai ser manifestado, visível como obediência, e ele vai ter consequências inevitáveis. Então lembre, você não escolhe o que você colhe, mas você escolhe o que você planta. Não se colhem uvas de espinheiros, foi o que Jesus falou em Mateus 7,16. Por isso, lembre-se que toda escolha tem consequências. Lembre disso, sempre. E novamente nós vemos aqui que Paulo fala sobre duas consequências que toda a humanidade terá. São duas. Quer as pessoas percebam, quer não. Quer elas acreditem, quer não. E aí Paulo diz aqui no texto, no verso 16, que existem aqueles que são escravos de quem? Do pecado.
de uma vida que não leva Deus em consideração, de que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele diz que existe uma consequência para isso. Seja do pecado que leva à morte. Aqueles que estão obedecendo, que escolhem obedecer ao pecado, consciente ou inconsciente, eles estão colhendo morte, que primeiramente é espiritual, depois será física e por fim eterna. Você percebe que tem 3 estágios. Então muitas pessoas estão mortas espiritualmente e nem preocupados estão. Enquanto que aqueles que estão unidos a Cristo, diz que existe uma consequência deles. Eles estão vivos. Eles têm uma vida para a justiça. Então você percebe que a consequência de uma vida com Cristo começa na vida espiritual, na vida física e na vida eterna. Percebe o contraste? São espelhos opostos. Todos estão em um desses lados. E talvez uma pergunta que você faça é: mas tanto se fala que a obediência não leva à salvação. Mas parece que o texto diz que essa obediência nos torna aceitáveis a Deus. O texto diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos da obediência, vocês são servos daquele quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Talvez você leia e diga assim: parece que é a obediência que nos conduz à justiça e essa justiça nos torna aceitáveis diante de Deus. Interpretação de texto, queridos. A ênfase na obediência aqui é apenas para demonstrar claramente quem é o seu Senhor, a quem você está obedecendo. Paulo está ensinando aqui nesse trecho que a obediência, ela aponta quem você está servindo. E que esse método de conhecer a quem você está servindo tem consequências. Não que a obediência lhe torne aceitável. Paulo está lidando com algo mais profundo aqui. Paulo está lidando com algo que está ligado à obediência, que é demonstrado pela obediência. E que a obediência, ela é direcionada por uma ligação íntima. A obediência é como uma parte visível de algo que está oculto, desejos mais profundos e íntimos do coração. É isso que a obediência é. É uma demonstração de que nós servimos aquilo ou a quem nós mais amamos. E aí talvez outra pergunta que Paulo já respondeu, mas que você falaria: mas então a graça anula a obediência? Se é pela graça, então nós não precisamos obedecer, afinal de contas é a graça que faz tudo por nós. Não é isso que nós cantamos, exaltamos a graça? Pelo contrário, seria repetir o que Paulo fala de maneira nenhuma. A obediência a Deus, que é demonstrada por uma vida de justiça, de fazer aquilo que Deus ordena, ela demonstra que os ensinamentos e os mandamentos de Deus não são anulados, não são cancelados pela graça, mas são impulsionados para você realmente conseguir obedecer. Notou a diferença? E essa justiça que o apóstolo Paulo está falando aqui do verso 16, é a qualidade de vida de alguém que por meio da fé em Cristo, daquele que creu em Cristo, recebeu a justiça de Cristo nele, como uma posição diante de Deus. Deus olha para aqueles que estão unidos em Cristo e diz assim: eu enxergo a justiça do meu filho Jesus. Essa é uma justiça posicional. No tribunal de Deus, Deus olha para o injusto, mas por causa da união com Cristo, ele é considerado justo. E essa capacidade que ele recebe agora, vem disso. Por causa que nós estamos unidos em Cristo, nós somos capacitados a uma vida de justiça, a uma vida de retidão, a uma vida de fazer aquilo que Deus quer. A reformulação aqui da frase poderia assim, olha como é que Paulo fala, o verso 16. Será que vocês não sabem? Paulo está dizendo assim, não ficou claro ainda como é a vida do crente? Não ficou claro? Será que vocês não sabem? Vocês já deveriam ter entendido que a maneira como você vive demonstra quem é o seu Senhor. A maneira como você vive demonstra o que tem mais importância na sua vida.
Ou, em outras palavras, aquilo que você constantemente adora. Como no final das contas, a obediência sempre está ligada com a adoração, você deve ter percebido isso, com a nossa devoção, com o nosso amor, existem coisas na nossa vida que podem ocupar o lugar que somente Deus deveria ocupar. Isso é importante que você saiba. E sabe o que é o mais perigoso? O apóstolo Paulo fala aqui, diz a ideia de que servos de obediência para o pecado ou servos de obediência a Deus para a justiça. Mas o que é mais perigoso é que muitas vezes nós somos servos, obedecemos a algumas coisas, circunstâncias, em que não é pecado em si mesmo, mas que facilmente se torna um pecado porque você acaba amando mais essas coisas do que o próprio Deus. Vou explicar vou dar 2 exemplos, mas o que eu quero que você saiba e você pense de maneira sincera e humilde, porque seu crescimento espiritual depende disso. Eu incentivo que você não fique nesses exemplos que eu vou dar, mas que você faça uma reflexão. O que pode estar ocupando o lugar de Deus na minha vida? O que pode estar sentado no trono do meu coração, a quem eu tenho ofertado toda a minha obediência? Então, os 2 exemplos que eu vou dar, e talvez você fique chocado, são exemplos que são provenientes de uma mente que começou a pensar a partir da Bíblia. Porque isso daqui, se você procurar na Bíblia, esses exemplos, eles não vão ser condenados, mas eles podem se tornar idolatria. O primeiro é o trabalho. Parou pensar nisso? O trabalho. O trabalho ele é tão importante que ele é até um mandamento, trabalhar. Mas quando o trabalho ocupa o lugar de Deus, de maneira que você não tem tempo para ler, você não tem tempo para vir na igreja, porque você sempre está pensando no trabalho, você não tem nem mesmo tempo de devoção pessoal, porque você está tão ocupado com o trabalho. Você percebe? Você está tão ocupado com o trabalho que a sua agenda na sua vida, ela começa assim: atividades que eu tenho para essa semana. Você não coloca lá, olha, quarta eu tenho culto público e domingo eu tenho culto público. Você não faz a sua agenda a partir de alguns eventos que deveriam guiar a sua agenda. Você diz assim: bom, quarta, se sobrar tempo eu vou, e no domingo acho que dá. Percebeu o perigo disso? Sabe por quê que é um perigo? Porque talvez isso possa ser um indício de quem é o seu Senhor. O pastor lá domingo falou que a gente tem que virar tudo vagabundo, não precisa mais trabalhar. Não é isso, queridos. Mas é colocar as coisas nos devidos lugares. Você compreendeu? E agora talvez você vai ainda ficar mais chocado. Sabe qual é a segunda coisa que pode muitas vezes ser ocupado no lugar de Deus? E que também é um mandamento? O descanso. Já parou para pensar nisso? Deus nos deu até um dia para descansar, né? O descanso é indispensável para o ser humano. Mas se esse é seu alvo principal, eu vou dar exemplos relacionados ao culto público. Olha, na quarta eu não consigo ir porque eu chego arrebentado do trabalho. Eu sei que isso acontece. No domingo eu não vou ir porque é o único dia que eu durmo um pouco mais. Você percebeu? Sempre cansado, sempre indisposto, pronto a trocar o tempo do culto público por qualquer outra coisa que lhe dê descanso. Aí você pode perceber que por meio disso, quem está sendo seu Deus. E nós teríamos muitos outros exemplos. Lazer, moda, cultura, muitos outros. E aqui fica o tema de casa para você refletir. Será que tem alguma coisa que eu tenha obedecido e que ocupa o lugar de Deus? E isso não necessariamente vai ser um pecado, mas pode estar se tornando um. Todos nós estamos servindo ou obedecendo algo ou alguém. Todos nós estamos adorando, sempre. Então a pergunta não é, será que isso está acontecendo? Não é essa. A pergunta é, o que está ocupando esse lugar? E ao saber disso, lembre-se que as consequências são inevitáveis, elas virão. Então, em segundo lugar, o entendimento que nossas escolhas têm consequências. A ilustração aqui que o apóstolo Paulo faz nesse capítulo 6 com muita frequência, e aqui mais uma vez, de um escravo que obedece a quem ele serve.
Isso tem o objetivo de demonstrar a consequência da escolha. Você escolhe e terá consequências. Jovens, suas escolhas de hoje terão consequências. Pais, suas escolhas de hoje a respeito da sua vida, do seu casamento e da sua família terão consequências. Vida e morte. Essas são as consequências que Paulo fala aqui. E isso está diretamente relacionado àquilo que você adora. Então lembre, sempre, sempre você estará obedecendo algo ou alguém. Será pessoas, será cultura, será costume, será algo que você ama. E você se tornará escravo disso, notando ou não. O que nos leva ao terceiro ponto aqui do verso 17, que é importante você saber para crescer em santidade. O entendimento do estado da humanidade e, consequentemente, de você mesmo. O estado aqui que eu quero dizer é a posição diante de Deus. Todos, ele diz assim no verso 17, mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. Verso 18. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Você percebeu por que a ênfase na informação é importante? Você percebeu? A ênfase na informação é importante porque a informação vai lhe dar direção. E nesse trecho nós aprendemos que todos os seres humanos, todos, estão nesses dois estados, nessas duas posições de acordo com a palavra de Deus. E Paulo fala a respeito de um estado que todos estão ou que já estiveram. Percebeu? Ele fala no passado, mas isso quer dizer que já passeou por ali. Então, o que você precisa lembrar e saber é: todos os seres humanos, todos, até mesmo seu anjinho, até mesmo seu filhinho, ele nasce em um estado de escravidão ao pecado. Isso é duro de escutar, mas é verdade bíblica. E conforme a ideia de escravo do mundo antigo, é alguém que não tem direito nenhum. Ele está dominado de tal forma que ele nem sequer percebe isso. A humanidade, queridos, ela se encontra perdida. Ela se encontra sem rumo. Ela se encontra em uma rebelião visível contra Deus. Todos, sem distinção. E essa informação, ela vai mudar radicalmente a maneira como você enxerga o mundo. Essa informação vai mudar. Porque as ideias românticas dos filmes de Hollywood, que você pode ter alimentado até hoje, são falsas. Quais são elas? Você é tão bom. Faça de coração, porque seu coração, ele sempre lhe leva ao caminho certo. Nosso coração não deve ser seguido. Jeremias 17, 9 e 10 diz que o coração, ele é extremamente enganoso. Agora, isso não quer dizer que os seres humanos possam ser tão maus, ou são tão maus, quanto eles poderiam ser. Não é isso. A própria graça de Deus segura os freios disso. Mas que, biblicamente, todos estão completamente contaminados pelo pecado. E nascem em um estado de rebelião e escravidão. Essa informação você precisa ter. Quer que eu lhe mostre na prática? Que festa nós tivemos há pouco? Uma festa popular muito conhecida no Brasil? Carnaval. E talvez o carnaval seja a época em que você mais pode presenciar essa verdade, essa realidade. O pecado é a escravidão vestida com uma roupagem de liberdade. O pecado é a escravidão vestida de liberdade. Não é exatamente isso que você viu nesses dias de festa? As pessoas achando que estão vivas, quando na verdade elas estão mortas. As pessoas achando que elas estão caminhando para um caminho feliz, quando na verdade elas estão no caminho, segundo o ponto 2 que nós vimos, de morte. E isso nos dá 3 informações, pelo menos importantes, que eu gostaria de destacar nesses versos 17 e 18. A primeira é que
Não existe nenhum ser humano que possa ser salvo sem Cristo. Grave isso. Não existe. Não existe nenhum ser humano que possa ser salvo sem a obra de Cristo. Sabe por quê? Porque a inimizade com Deus, ela só pode ser resolvida por Cristo e pelo que Cristo fez. Morrendo na cruz para que você não tivesse que morrer naquele lugar. Essa é a primeira informação. A segunda é que todos nós já estivemos nesse estado. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Graças a Deus que, tendo sido, ele fala de um acontecimento no passado. Então, todos, sem distinção, já estiveram nesse estado. E o que deve fazer com isso? Deve fazer com isso que hoje você olha para isso e diz: se eu fui salvo, é obra da graça de Deus em mim. E se é alvo da graça de Deus em mim, não sobra espaço para orgulho. Eu sou melhor que o fulano. Não sobra espaço para soberba. Eu mereço ser salvo. Não sobra. Apenas espaço para humildade. Se eu fui salvo, foi apesar de mim. E outra informação, e talvez que eu queira destacar mais, que talvez seja mais importante desse trecho, é que você não é capaz de fazer nada por conta própria, se você já entendeu. Paulo está falando uma ênfase no passado, isso ficou para trás na vida do crente, a maneira como acontecia no passado. E aí ele conta, e talvez seja uma das palavras que eu mais aprecio das Escrituras, ele conta uma inversão de coisas aqui, uma inversão de situação. Olha só como que ele começa esse verso 17. Como que ele começa ali? Ele diz assim: parabéns, homens, vocês fizeram por merecer. É isso que o texto diz? Não. Ele diz assim: mas graças a Deus. A ênfase aqui é: quem é o merecedor da honra? Quem é o autor dessa transformação radical que tirou um coração de pedra e colocou um coração adorador? Essa é a diferença. E talvez isso passe despercebido nos nossos olhos. Tanto quanto passa despercebido o método pelo qual isso acontece, essa ação sobrenatural de Deus. Aí a pergunta que nós faríamos a esse verso aqui, 17 e 18, é: qual é o método que Deus utiliza para essa transformação? É o método de pessoas sem consciência, gritando, imitando bichos e dizendo que isso é obra do Espírito Santo? É esse método que nós vemos? Olha o método que é, ele diz assim: graças a Deus, aí ele diz que vocês no passado foram escravos do pecado, mas agora, nesse momento histórico que Deus transformou o seu coração, aconteceu algo. Vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que receberam. Existe uma informação objetiva. Não é algo subjetivo. Eu sinto no meu coração que eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Não é isso. Não é isso. Existe uma informação objetiva aqui. Embora os nossos sentimentos, eles venham a conjunto, existe uma informação importante. Paulo diz que a partir da informação, eles começaram a obedecer de coração. Percebeu isso no texto, aí no verso 16, 17? Obedecer de coração traz a ideia de uma plenitude de entendimento e de sentimento. Não é algo apenas intelectual, mas é algo que domina a mente e o coração. Percebeu isso? Essa é a ideia, obedecer de coração. É uma transformação completa. E é importante entender isso por quê? Porque existe ensino a ser conhecido. E o ensino transmitido. Nós não inventamos como cristãos, nós transmitimos. Nós não fazemos do nosso jeito, mas nós aprendemos o que Deus manda. Então, uma reformulação aqui seria a seguinte desse texto, dessa parte do texto. Graças a Deus que vocês obedeceram verdadeiramente o ensino transmitido.
E uma vez que vocês obedeceram verdadeiramente o ensino transmitido, vocês passaram de escravidão do pecado para servos da justiça de Cristo. E essa clareza nos estados é importante, porque existe um perigo crescente no meio das igrejas evangélicas, especialmente, que é do estado de autoengano. Pessoas que até confessam com a boca que são cristãos, pessoas que já fizeram a oração do pecador, a confissão do pecador, eu aceito Jesus, pessoas que já fizeram isso, mas que têm vidas que demonstram que elas estão ainda algemadas pelo pecado, escravizadas pelo pecado. Seja por vícios, algemadas, seja por desobediência flagrante, a Bíblia diz para não fazer, mas eu vou contra a Bíblia. Seja pela constante necessidade de reconhecimento pessoal, as suas atitudes não visam glorificar a Deus, visam você ser bem conhecido, parabéns. Ou da necessidade, e aqui vai um alerta para todos, mas especialmente para os jovens, de serem aceitos pela cultura, de serem aceitos pela moda, de se sentirem parte dessas tribos, né? Dessa geração que abomina a Deus. Cuidado. Um bom filtro que seria para nós é perguntarmos a nós mesmos: isso que eu vou fazer, essa maneira que eu vou me comportar, ela tem o objetivo de agradar a Deus ou primeiramente a mim mesmo? A quem eu estou servindo quando eu me divirto? A mim ou eu demonstro que eu estou servindo a Deus? Ser liberto do domínio do pecado é o equivalente a você ter capacidade de rejeitar, dizer não. Mesmo que eu tenha vontade, eu sei que isso é abominação para Deus. Não. E a pergunta e a reflexão que eu gostaria de fazer com você aqui a respeito desse terceiro ponto é, ao olhar para a sua vida, de maneira sincera, em silêncio, só você tem obedecido de coração a doutrina que tem sido entregue? Conforme Paulo falou que essas pessoas, os crentes, são? Em outras palavras, o desejo do seu coração mais profundo é de conhecer mais a Deus, honrá-lo com sua vida? É isso? Quando você é confrontado com a Bíblia a respeito de várias áreas da sua vida, o que acontece? Quando a Bíblia lhe confronta a respeito de posições que você achava que deveriam seguir, de prazeres que você achava que deveriam ser satisfeitos. A resposta para isso é: parece que você foi liberto do pecado, ou você luta para manter suas preferências e desejos, mesmo quando a Bíblia diz não, de jeito nenhum. Você é daqueles chamados malabaristas do texto bíblico, que transforma o texto até chegar aonde você quer? Está cheio de gente assim. E esse é um perigo constante. E a frase mais famosa que nós temos usado aqui a respeito disso é: todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa doutrina desaparece. Essa é um bom filtro para você dizer assim: a quem eu tenho servido? A Deus ou a mim mesmo? Em terceiro lugar, o entendimento do estado da humanidade e de nós. Todos nascemos escravos do pecado, obedecendo e amando tudo aquilo que que não leva em consideração a Deus. No entanto, uma vez que a graça de Deus nos resgata, nos alcança, você abraça o evangelho da verdade. Você abraça todos os desdobramentos que vêm dessa informação objetiva. E aí você é livre, liberto do domínio do pecado, para ser servo de Deus, unido a Jesus por uma vida de pureza e retidão. O que nos leva ao quarto ponto, no verso 19. O entendimento de que uma nova vida em Cristo é demonstrado na vida prática. O entendimento de que a nova vida, a vida em Cristo, é demonstrado na prática diária. Verso 19 diz assim: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade,
Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo está falando em termos mais simples possíveis de ser entendido. É isso que ele diz. Eu falo em termos humanos. O termo humano que Paulo está dizendo aqui é a comparação da escravidão. Então ele está dizendo, olha, no passado vocês serviam o pecado com todo o seu ser. Vocês se deleitavam naquilo que era mal. Vocês não mediam esforços para satisfazer os próprios prazeres. Então, o mínimo que vocês deveriam fazer agora que estão em Cristo é copiar isso. Ao contrário. Da mesma forma que vocês se esforçavam para o pecado, agora se esforcem para Deus. Essa é a ideia que ele fala. Ele diz, fala em termos humanos, é como se ele dissesse assim, olha, eu sei que a vida em Cristo é incomparável com a vida no pecado. Mas eu vou falar de um jeito que vocês entendam, para que no mínimo essa seja a régua mínima para vocês viverem. Então todo o conhecimento a respeito das informações importantes do Evangelho, você percebeu lá, primeiro ponto, qual a informação? Sobre a liberdade. Segundo ponto, sobre a consequência. Terceiro ponto, sobre o nosso estado. Deve obrigatoriamente terminar em vida prática. Obrigatoriamente deve ser visto na prática. Ensino que não transforma a conduta é apenas soberba intelectual. É apenas soberba intelectual. Esse não é o objetivo de Deus. O conhecimento nunca deve ser apenas para exaltar o seu próprio cérebro, mas para uma vida prática. E nós percebemos a partir disso como a informação é indispensável. Né? Ah, mas eu sei do jeito que eu adoro a Deus. Não. Existe uma informação do jeito que você adora a Deus. Ah, mas eu tenho o meu relacionamento com o cara lá de cima do meu jeito. Não. A Bíblia diz que existe apenas uma maneira de se relacionar com Deus, que é por meio do Filho. Ah, eu não concordo. Ok, mas é o que a Bíblia ensina. Não são muitos caminhos que levam a Deus. Apenas o caminho de Jesus. A união com Cristo. No entanto, essa informação que é indispensável, ela não deve ficar morta. Ela não deve ser como uma tabela de matemática. Você decorou a tabela de matemática, mas nunca pôs em prática. Se a tabela de matemática for apenas para você dizer que sabe e nunca utilizar, ela não serve para nada. E nem esse é o objetivo dela. É a mesma coisa com a vida cristã. Paulo, ele fala de um viver, você percebe aí, que ocupava todas as energias. Força em prol do pecado. Eu me pergunto, olhando para a minha vida passada, enquanto eu era escravo disso, se eu tinha um dia de cansaço para o sábado à noite, né? Olha, hoje eu não vou para a balada porque eu estou cansado. Eu duvido que você tenha dito isso um dia. Agora, para o culto, muitas vezes nós dizemos, olha, e ainda veste uma capa cristã, olha, Deus quer que eu descanse, porque o descanso é importante. Ele em 6 dias fez, no 7º descansou. Não. Paulo fala de um viver que ocupava todas as energias. E ele está afirmando que isso acontecia. Afirmando. Paulo não está aqui dizendo, olha, talvez isso... Não, porque a linha que nos liga como humanidade é a mesma. Adão. E de Adão todos escravos do pecado. Então, pense por um instante a respeito dessa festividade que talvez você tenha feito parte, que é o carnaval. Espero que no passado. Espero que, da mesma forma que o apóstolo Paulo fala, para trás. E você lembra todo o prazer, toda a dedicação que você oferecia? Eu tenho alguns vislumbres. E isso é o que o texto depois vai nos dizer aí na próxima vez. E esses vislumbres me dão vergonha. Porque o que eles fizeram não foi nada de bom. Apenas morte. E aí Paulo fala que sem Cristo no passado, olha o que ele diz no verso 19. Ele diz assim, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Ele fala que no passado a impureza e a maldade eram marcas constantes, mesmo quando não percebidas.
E isso talvez seja o mais importante ser destacado. As pessoas não vivem e dizem assim, eu sou maldoso, eu sou impuro. Você chegar a fazer uma entrevista, ela vai dizer, não, eu sou muito puro. Né? Só que isso, mesmo sem perceber, você percebe que Paulo fala aqui que tem uma consequência. Ele diz, da maldade que leva à maldade. A ideia de uma intensificação de valores. Você já estava num estado terrível, mas você continua afundando nisso. É como se você fosse se aprimorando a viver nisso. É isso que Paulo fala. Impureza, aqui nesse texto, é sinônimo de uma vida imoral, sem levar Deus em consideração. Muito associada à vida imoral na sexualidade. Muito associada a isso. E o ponto de Paulo aqui, que se não ficou claro a você, eu quero que você grave, é que existe uma devoção para isso. Existe uma adoração, existe uma oferta viva. Olha o que ele diz, verso 19. Assim como ofereceram. A ideia de oferecer é a ideia de uma devoção pessoal. Uma oferta de você mesmo ao pecado. Essa é a ideia que ele está dizendo. E o ponto aqui é que existe uma oferta do corpo inteiro. Não é apenas da mente. A mente, ela ocupa o corpo para isso. E não é só o corpo, é a mente também. Então esse engano de achar que você escolhe o momento que você vai parar de fazer algo que desagrada a Deus, é mentira. Você é incapaz disso. A palavrinha maldade, que ele fala aqui de maldade é maldade, em outras versões, ela é traduzida por iniquidade. E diz respeito aqui a 2 estágios progressivos, no qual a pessoa cada vez mais está afundada. E aqui não é só a impureza contra Deus. A iniquidade é a ideia de pecados em comunidade, contra as pessoas. Então as pessoas, elas não têm problema de passar os outros para trás se for para se dar bem. Elas não têm problema de abandonar a mulher que ele ficou casado por 20 anos para se juntar com outra que ele mal conhece. Essa é a ideia. Essa é a vida no pecado. E a analogia aqui da escravidão tirada por Paulo do mundo antigo é interessante. Porque naquele tempo, o escravo era obrigado a obedecer o seu amo. Ele não tinha escolha. Ele tinha que fazer aquilo que o seu dono mandava. E apenas 2 cláusulas poderiam romper esse contrato entre o escravo e o seu servo. Esse domínio. O primeiro era a morte. Quando morria o dono, o escravo não era mais sujeito a ele. E o segundo era se ele fosse comprado por outro. Se ele fosse redimido. Se ele fosse resgatado. Esses termos fazem sentido quando você escuta? Ao lembrar do que Cristo fez por você, ao lhe redimir, ao lhe resgatar, ao lhe comprar das trevas do pecado. Então a ênfase que Paulo faz aqui ao falar desse estado no passado, diz o seguinte: os cristãos, eles tanto estão mortos para o pecado, lembram? Mortos. Ele não é mais seu dono, ele morreu. Como eles também foram comprados por Cristo. Sendo assim, o serviço que agora será prestado, ele tem diferença de dono. Antes era para o pecado, agora é para a justiça. É isso que o texto nos diz. E olha que interessante, ao invés de receber o pagamento por isso, pagamento por servir ao pecado, que é a morte, agora você recebe algo imerecidamente, que é a vida eterna. Percebe o contraste disso? A diferença que eu creio que deve ficar gravada em nossas mentes aqui, no que Paulo está ensinando, é: lembre a quem é o seu Senhor. Lembre quem você está obedecendo. Porque isso vai fazer com que o serviço seja oposto. Enquanto servos do pecado, natureza humana, desejos pecaminosos, a carne, você obedecia e se esforçava, não importando o custo e a dimensão. Agora, servos de Deus, por meio de Cristo, comprados por um preço incapaz de você pagar algum dia, que foi o sangue de Cristo,
que não existe dinheiro no mundo que possa comprar, o que é o esperado? Que você se submeta por amor. Por quê? Porque você deseja ver Deus exaltado. Você deseja ver Deus honrado por meio da sua vida. Existe uma transformação de oferta. Entendeu a diferença? Então, o mínimo que você deve fazer é copiar toda a disposição, toda a dedicação, toda a alegria, toda a vontade que você servia o pecado. E me parece que o que o Paulo quer fazer aqui ao usar o exemplo das consequências é destacar da seguinte maneira: uma vez que seu coração foi alcançado verdadeiramente, foi transformado, você entendeu a mensagem objetiva do que Cristo veio fazer, e isso tem que mudar tudo, mente e coração. Agora Paulo diz assim: olha, antes vocês se ofereciam para pecar, com todo o seu ser. A língua, fofoqueiros, gostavam de falar mal dos outros, qualquer rodinha sentada era para falar da vida dos outros. Antes vocês amavam retribuir a violência, não leva desaforo para casa. Antes vocês adoravam emprestar os seus olhos para a impureza, vendo tudo aquilo que é desprezível diante de Deus. Esse prazer, esse deleite, esse desfrute da vida velha, aí ele diz, agora, a partir de agora que você entendeu, ofereça o seu ser por completo, suas aptidões, seu esforço, seu trabalho, seu descanso, seu lazer, seu dinheiro, para que Deus seja glorificado com uma vida de justiça, uma vida de crescente santificação. E a santificação aqui, queridos, ela poderia ser resumida apenas assim: a disposição que você tem, que vem lá do profundo do seu coração, de servir a Deus e ver glorificado, em todas as áreas, sem separação. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja nas suas amizades, seja na maneira que você gasta o tempo, seja naquilo que você lê, seja naquilo que você come, percebeu? E que agora, por causa dessa mudança profunda de satisfação, os seus objetivos, os seus desejos foram transformados. Deus é a sua alegria. E se Ele não é, peça que Ele lhe ajude que seja. Deus seja seu prazer. Deus seja sua fonte de satisfação e contentamento. Sabe por quê? Porque Deus nunca falha. As coisas desse mundo que nós usamos e usufruímos, principalmente físicas, elas nos dão essa ilusão, não é? Você sente textura, você sente cheiro, você come, mas a Bíblia ensina que as coisas mais importantes, elas não são visíveis, elas são espirituais. E nem sempre nós vamos vê-las. Sabe quando você vê a necessidade de melhorar os hábitos saudáveis? Aquela ideia, olha, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Você lembra? Porque a pessoa diz assim, olha, não adianta você seguir uma lista de regras se você não transformar sua mente. Se você continuar tendo pensamento de gordo. Não é assim? O chocolate ainda não consegui, mas estou no caminho. Não é assim? Porque você entendeu o objetivo daquilo, então agora a sua vida começa a caminhar diferente. Não por causa de uma lista de regras, mas porque você entendeu o propósito, o objetivo. O entendimento correto, ele guia o seu comportamento. É a mesma ideia. Um coração regenerado, ele mudou a maneira de entender, de enxergar o mundo. Porque agora aquilo que ele sabe que tem importância não é o mesmo que antes tinha. Aquilo que ele sabe que é de valor eterno é diferente do que antes ele pensava que era o mais valioso. Entendeu a diferença? Agora, tudo isso será evidenciado com uma vida na prática. Então, em quarto lugar aqui, o ponto é, o entendimento da nova vida é demonstrado na prática. As consequências práticas sempre são o fruto do entendimento da notícia. As consequências práticas sempre são o fruto do entendimento da notícia. Pode perceber isso na sua vida.
A partir do exemplo que Paulo deu do escravo que obedece, Paulo mostra que todos já ofereceram o seu ser por completo para servir ao pecado. No entanto, isso ficou em que tempo? Presente, passado ou futuro? Passado, para trás. A velha natureza ficou. É verdade que nós ainda não somos o que deveríamos ser, mas nós já não somos quem éramos. Como muito filosófico, deu para entender. Paulo demonstra isso. A vida presente do cristão, a nossa vida, é um chamado a obedecer e viver para a glória de Deus. Resultados, sabe do quê? De uma salvação imerecida. Essa é a ideia. Então deixa eu chegar ao fim aqui. Tempo recorde. Bem curto. Só a conclusão agora. A conclusão disso e é meu desejo mais sincero, e será motivo das minhas orações por um bom tempo, que essas informações que você ouviu aqui hoje, essas informações que você aprendeu, que elas possam ter ficado claras à sua mente. Mas de tal forma que não fique só na sua mente, que desça ao seu coração e lhe ocupe por inteiro. Existem 2 caminhos, e apenas 2. Inclusive, existem apenas 2 bases para isso: a Bíblia ou o mundo. Embora as pessoas tentem inventar novos caminhos, sempre serão apenas 2. Sempre serão apenas 2 caminhos. E quais são esses caminhos? Caminho de vida ou caminho de morte? Parou para pensar nisso? Sempre serão esses 2 caminhos. Só existe vida de uma forma. Se você ainda não entendeu, entenda hoje. Sem Cristo não há verdadeira vida. Longe de Cristo só existe morte. Paulo, escrevendo para os cristãos de Roma, ele fala sobre o caminho da santificação. Ele demonstra que tem 2 consequências. Ele demonstra que sempre serão 2 estados diante de Deus. Ele também fala que, de acordo com esses estados, existirão 2 tipos de comportamento. E o meu desejo sincero, é que você possa ter entendido essas informações importantes, porque elas são mais importantes do que qualquer outro tipo de informação. Que a sua vida possa ser uma demonstração de louvor a Deus, por meio de todas as suas atitudes, sejam elas corriqueiras, como o dia a dia em família, sejam elas no trabalho, sejam elas na escola, mas que todas elas demonstrem que você cresce em santidade para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que o entendimento que a liberdade não leva à libertinagem. A liberdade cristã não leva à libertinagem. Em segundo lugar, o entendimento que nossas escolhas têm consequências reais. Em terceiro lugar, o entendimento dos estados em que a humanidade se encontra. Em que estado você está? E por fim, mas não menos importante, o entendimento de que a nova vida, todos esses conhecimentos devem ser demonstrados na vida prática. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos por esse tempo juntos, pela maravilhosa carta de Paulo aos Romanos, esse presente que o Senhor nos deixou escrito, para que possamos ser instruídos, corrigidos, encorajados, que tudo isso seja sempre com o objetivo de te louvar, de glorificar o teu santo nome. Ajuda-nos a desejar crescer em sabedoria, mas que esse crescimento seja sempre com uma expressão de vida prática. Que nós não sejamos pessoas orgulhosas, que nós não sejamos pessoas que não levam a tua palavra em consideração. Ajuda-nos, porque tantas vezes a tua palavra nos confronta, tantas vezes a tua palavra nos corrige e tantas vezes a tua palavra nos diz: você está equivocado. Nos dá humildade para escutar a tua palavra e para podermos nos submeter a ela como o único guia saudável e verdadeiro para ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.